acontece? Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o mapa da cidade, ok? Para que a gente possa se localizar e entender como é que é a estrutura ambiental da cidade. Pode ser assim? Então tá. A menina colocou aqui na tela, não sei se vocês conseguem ver, essa linha branca aqui, ó, né, é a linha do município dessa verde de Paracambi, tá? Essa área toda aqui tem 192 quilômetros quadrados, ok? Então é uma cidade pequena, de territórios. Mas uma cidade pequena, na área de ocupação urbana, se você der um foco aqui, você vai ver que Paracambi tem o bairro de Lages, grande bairro de Lages, ok? E você tem um grande centro, que é dividido em vários bairros menores, mas você tem dois núcleos muito bem definidos, né? Aqui BNH de cima, BNH de baixo, Capieira, aí vem centro, Sabugo, até chegar mais ou menos aqui em Floresta. Tá? Então você tem aqui um corredor urbano. Depois você tem um bairro de Lages, ok? A grande Lages, que é a grande concentração, e um pouquinho de Bom Jardim. Tá? Então nós somos uma cidade muito concentrada. Agora, olha, vamos olhar o município todo. Olha como é que a gente é grande e olha como é que a gente se concentra. Então nós somos uma cidade chamada Cidade Fundo de Vale. Tem um morro à minha direita, tem um morro à minha esquerda e tem um morro atrás. E a parte baixa ela é um vale. Então nós estamos dentro de um grande vale, ok? Por isso que você tem, por exemplo, agora a temperatura muito fria, porque a floresta leva o ar frio para você, ok? E quando faz muito calor, a floresta ela diminui a temperatura, mas ela é mais fresca do que a área urbana, porque você tem um asfalto, você tem um concreto, né? E isso gera muito calor, porque absorve calor, como o nosso corpo, né? Nosso corpo tem uma temperatura média de 37 graus. Se vai para 38 é febre. Se você tem 30, está morto. Então, você tem que manter aquela temperatura média. E o planeta é a mesma coisa, precisa de temperatura média para ter o equilíbrio. Então, esse aqui é o nosso território. A gente tem áreas com florestas, ok? E áreas sem florestas, tá? Se a gente continuar desmatando, daqui a pouco a gente não vai ter nada de floresta e nada de água, ou seja, nascentes, rios e córregos. Porque, geralmente, quando você desmata, né, o terreno não absorve a água e aí não vai para o subsolo. E depois não brota, ok, nas nascentes. Então, a gente tem uma grande preocupação de fazer o reflorestamento ou arborização urbana para ter um clima mais ameno e o reflorestamento para segurar o quê? Vou mostrar um morro, vou pegar um morro que está careca, por exemplo. Careca significa sem floresta, ok? Para simplificar. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse é um morro sem floresta. O que acontece? Toda vez que chove muito forte, a água escorre muito rápido pela lateral. E como não tem floresta para segurar a água bate forte e aí solta o sedimento, que é a areia ou o solo, e vai para dentro do rio. Com isso você tem o quê? O rio assoreado. E aí o rio transborda. Então, a gente precisa ter sempre muita floresta para preservar, ok? Os corpos hídricos, para não ser assoreado, e também preservar, né, as residências. Porque se você tiver um barranco escorregando, vai levar a casa junto. Então, é preciso que a gente primeiro, como estudante, vamos fazer o quê? A nossa pesquisa, levantamento de dados. Então, como vocês também têm curiosidade, nós técnicos também temos, para saber como é que é o movimento de massa. Né? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando a professora toma banho, a água leva um tempinho para chegar ao couro cabeludo, porque ela tem muito cabelo. Ela precisa de muita água para lavar o cabelo. Shampoo, condicionante. Já uma pessoa que é careca, vai lavar o quê? A careca. Então a água escorre muito rápido. No cabelo, muito cabelo, mais lento, ok? A floresta é a mesma coisa. Muitas vezes também, quando não tem floresta, tem queimadas. Então a gente precisa combater as queimadas. Primeiro com educação, informação, ok? E depois com ação. Educação para que você entenda a importância de preservar a biodiversidade. Porque floresta não é só o verde. Ali dentro da floresta você vai ter a biodiversidade, a fauna e a flora e micro-organismos. Por exemplo, pode ter a cura de um câncer de uma flor ou de uma planta que está aqui e ninguém descobriu. Se você queima tudo, a planta deixa de existir. Como é que você vai fazer pesquisa, ciência, se você não tem a natureza para você pesquisar?
Porque boa parte dos remédios que a gente utiliza vieram da natureza. Depois ela foi sintetizada em laboratório. E aí tem a patente e cobra caríssimo o remédio que vem da natureza. Então a gente precisa entender a importância do reflorestamento e a importância de não haver queimadas na cidade. Para isso, a gente tem uma brigada, uma equipe de brigadistas, que faz o combate ao incêndio, que faz a parte de comunicação. E a gente tem a equipe de educação ambiental, que vai de porta em porta, nas escolas, conversando com os alunos, porque você fala, pai, não queima o lixo no quintal, eu ouvi a professora falando, o secretário falou, não faça isso, ok? Pega as folhas, vai decompor no jardim, ou então bota um saco e dá para o lixeiro levar. Então a gente precisa entender que a educação é que forma você primeiro. Depois a sua consciência do que você pode e você não pode. E por último a cultura. Eu tenho uma cultura de não fazer isso. Né? Então eu já incorporei na minha vida, né, esses conceitos. Como você, por exemplo, qual é o hambúrguer que você gosta? Oi? Qual é o hambúrguer que você gosta? Qual é a marca de hambúrguer? McDonald's. McDonald's não é um hambúrguer, é uma marca. O hambúrguer está no pão. Entendeu? Então não tem um hambúrguer chamado McDonald's. Você tem uma marca. E essa marca é um conceito. Eu quero lá porque é gostoso, mas porque é McDonald's. Então, nós geralmente compramos conceito. E às vezes não é o produto que eu compro. Deu para entender? E quando eu falo de educação ambiental, é uma educação que está ligada à preservação do meio ambiente. A minha atitude de jogar lixo na rua, que o gari vai limpar, eu estou gerando emprego, é um conceito totalmente equivocado. Eu não devo jogar o lixo na rua, ok? Para que a rua sempre esteja limpa. Porque aquele dinheiro que seria gasto com um gari, eu estou fazendo investimento, eu estou reflorestando a rua, eu estou fazendo jardins. Então a gente precisa entender que os conceitos que geralmente nos vende, nem sempre são verdadeiros. Como o hambúrguer. Não tem hambúrguer no McDonald's. O que você tem é a marca da loja McDonald's. Então, falamos aqui de floresta, reflorestamento. Vamos falar de arborização urbana? Vamos pegar aqui a Avenida dos Operários, vocês vieram caminhando. Viu como é agradável andar debaixo de uma árvore que tem uma copa grande? E como às vezes é ruim ficar no sol? Então você tem as chamadas ilhas de calor. Aqui você tem uma área de conforto térmico. O que é conforto térmico? Eu não vou suar, é agradável, a brisa que bate na minha pele me faz me sentir bem. E aí você sai ali dos Operários, você vai entrar aqui perto do colégio estadual, você vai ter o quê? Uma ilha de calor. Porque naquele lugar ali é muito quente. Depois entra numa rua arborizada. Então, ilhas significa espaços pequenos, ok? Desprovido de floresta, de arborização urbana, onde eu vou sentir muito calor. E aí a pessoa fala, corta a árvore porque tem muita folha no chão. Corta a árvore porque dá muito trabalho. Depois fica no sol e reclama do sol quente na cabeça. Então, isso é uma cultura de Paracambi que é ter arborização urbana. Mas, por outro lado, as pessoas vão perdendo essa cultura e os mais jovens vão dizer, corta essa árvore porque eu quero fazer minha garagem. Corta essa árvore porque eu quero fazer um puxadinho para meu filho que vai casar. Tem um pouco de tudo, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer é cada vez mais ter floresta próximo às casas e ruas arborizadas. Beleza? Deu para entender o que a gente está falando de reflorestamento, de educação ambiental e também das áreas totalmente desmatadas. E por que é importante ter floresta? Por que é importante ter floresta? Por causa do clima. O clima fica mais ameno, ok? Uma coisa é temperatura, outra coisa é clima. Tá certo? A gente às vezes confunde, né? Temperatura com clima. Tá certo? O clima do planeta, né? E as temperaturas são variáveis. Pode ser mais calor, mais frio, tá certo? Muito bem. O que mais? Por que é importante ter floresta? Júlia? Porque para ter uma qualidade de vida melhor, mais tudo. Você foi genérica, sabe? Mas você tem razão. Quando a gente tem floresta, a gente tem água. Ou seja, tem nascentes. Se a gente tem nascente, tem água na nossa casa. Se tem água na nossa casa, a gente tem alimentos, água para cozinhar alimentos, a gente tem água para tomar o banho, água para higiene pessoal, água para piscina, água para lavar o carro. Ou seja, a gente tem um bem-estar, um conforto, porque você tem a água. Mas você está esquecendo que a floresta é importante pela biodiversidade. Lá estão as borboletas, os pássaros, as flores, aquilo que me faz bem. E eles também têm direito de ser
humano. Ou seja, os animais são seres humanos, não no conceito humano, ok? Do conceito literário, mas são seres vivos. E todos os seres vivos merecem viver no seu habitat. Seria muito interessante que todo mundo tivesse uma casa bonita, uma casa confortável, uma casa com piscina, uma casa com horta, uma casa arborizada, não seria? Mas tem? Não tem. Né? Tem diferentes modelos de casas de acordo com a renda familiar de cada pessoa. Aqui, quando a gente viu aquela queimada, aquela floresta tinha o direito de existir. Os passarinhos tinham o direito de existir. Os micro-organismos, por exemplo, a sua fauna intestinal. Você sabe o que é fauna intestinal? Fauna intestinal é o que está dentro do seu corpo, ok? E essa flora intestinal vai trabalhar os micro-organismos dentro da sua barriga, simplificando, ok? Transformando os alimentos que você consome em coisas positivas e em coisas negativas. O que é o resto final dos alimentos? São nossas fezes. Aquilo que a gente não consumiu, jogamos para fora. A água que a gente consumiu, transformou em urina, jogamos para fora. Porque são filtrados no nosso corpo. Então o corpo é como um planeta. Deu para entender? O planeta é um corpo, igual a um ser humano, né, que precisa trabalhar. Então falamos de floresta, falamos de biodiversidade, falamos de recursos hídricos, falamos de arborização urbana, falamos de educação ambiental, que pode ser em relação à coleta seletiva, arborização urbana, você pode mudanças climáticas, a gente tem vários assuntos para falar da grande casa que é o planeta Terra. Mas por que as pessoas jogam isso no rio? Porque não tem educação? Porque não tem consciência? Porque não tem cultura? Você anda em Paracambi, um carro bonito, um BMW, o carro vai jogar ali, pá, joga a garrafinha. Ué, será que ele não tem educação? Tem um BMW. Será que tem nível superior? Você não sabe, pelo carro dele, você fala, esse cara é um cara que tem cultura, tem informação, porque tem um carro caro. Né? Um operário que pega o trem todo dia lá para a Central do Brasil, não vai comprar um carro caro nunca. Certo? Mas ele não tem cultura, ele tem educação, ele tem informação, mas ele não tem cultura. Para ele, o desperdício não faz o menor sentido, apenas descarto porque não me interessa. Deu para entender a diferença? Então, é importante a gente entender esse conceito de sustentabilidade ligado à floresta, recursos hídricos, biodiversidade, mas acima de tudo a relação humana com o meio ambiente. Qual é a sua relação, Júlia, com o meio ambiente? Como é que você se comporta quando você vê uma coisa errada? Você olha para o lado ou você se questiona porque aquilo está errado? Você se questiona, por que isso está errado? É a fase do porquê, professora. Por que isso? Por que aquilo? Quando você vai ficando adulto, não tem mais porquê. Porque você perguntar por quê, quando falar, não enche o saco, está perguntando por quê. Você é adulto, mas a criança não, vou te explicar, porque você é criança, você tem que aprender. Então depois de uma certa idade, o porquê desaparece das nossas vidas, né, menina? Desaparece. Você torna aquilo normal, você olha para o lado, você não dá importância. Então é o seu amor, né, pelo próximo, seja a natureza humana, que faz você ser diferente. E o amor se traduz de várias formas. A gente ama as pessoas, ama um cachorro. Tem gente que ama um cachorro, ama um gato, ama um passarinho dentro da gaiola. Não vou soltar o passarinho porque eu amo ele. Mas tu ama tanto que você mantém preso? Você gostaria de ficar preso numa gaiola porque teu namorado ama tanto você? De jeito nenhum. Então por que a gente acha que eu vou ter que ficar preso? Deu para entender? 2 pesos e 2 medidas. Bom, feito isso, a gente tem uma bela de uma equipe aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Nós somos uma equipe de técnicos, ok? Nós formulamos políticas públicas. Não misture com política partidária. Aquela que tem um coletivo de pessoas, que tem uma doutrina, que tem uma filiação partidária e que só pode ser candidato se tiver um partido. Então você tem ali um partido político, ok? Que você vota pelas ideias ou pelas pessoas, depende do ângulo de vocês. Só que nós aqui somos uma equipe técnica. Eu sou uma escolha política do prefeito, que me convida, mas eu sou um técnico também. E que eu vou compor a minha equipe com técnicos, que eu tenho que ouvir os técnicos, porque eles sabem mais do que eu.
Por que eles sabem mais do que eu? Porque são profissionais de várias áreas, Juliana. Da engenharia florestal, da botânica, da biologia, do direito ambiental, da gestão ambiental, o biólogo, o químico. Então eu sou aquela pessoa que reúne os técnicos para ouvir e dar o norte, ok? Uma professora te ensina, forma um grupo de trabalho, estudem e se apresentem. Ela dá o norte para a equipe. Então, na Secretaria de Meio Ambiente Paracambi, pela primeira vez em 24 anos, a gente tem uma equipe de 30 técnicos, altamente qualificados, altamente técnicos, pensando em políticas públicas. Se a prefeitura fosse uma empresa, o que você compra da empresa? Produtos, ok? Você compra produtos, não é? Eu vou na loja, compro um jeans. A loja é apenas parte da cadeia produtiva. Porque alguém produziu algodão, alguém transportou algodão, alguém transformou em fio, em tecido, alguém costurou, alguém transportou e alguém vendeu para chegar até você. Olha quanto foi esse processo até chegar a você. E a cidade, ela é uma empresa. Só que você primeiro paga os impostos para te entregar o produto. Qual produto você quer? Ruas asfaltadas, calçadas padronizadas, arborizadas. Você quer uma escola pública que tenha piscina, teatro, biblioteca, professores muito bem remunerados, uma alimentação saudável, horta orgânica na escola, ok? Então você tem uma escola que te dá tudo, a cultura, o esporte, o lazer, a alimentação, tudo você tem ali. Então essa é a escola ideal. Eu tenho coleta de lixo, todo dia o lixeiro passa na minha porta, leva o lixo, o orgânico é separado, a coleta seletiva existe. Eu tenho ações de educação ambiental nas escolas públicas para me ensinar, me orientar e criar cultura. Eu tenho agricultura. Então você tem vários serviços que você já me pagou e nem sempre eu te dou. Aí você cria a insatisfação. Se for de uma empresa, se eu comprar isso aqui de uma empresa e quebrar, vou lá e devolvo e brigo. Reclamo, quero trocar. Esta garrafa não me serve. Você vai brigar, não vai? Mas quando você vê as pessoas jogando lixo no chão, você fala alguma coisa? Não, deixa pra lá. A cidade é sua, mas você não briga por ela. Deu para entender? Eu brigo por uma calça jeans, eu brigo por um tênis, eu brigo por alguma coisa que é minha, mas eu não brigo por aquilo que é do coletivo, da sociedade. Mas eu esqueço que eu pago imposto. Seu pai paga impostos. Você, quando vai no McDonald's, paga imposto. Você compra um jeans, paga imposto. Você compra água mineral, paga imposto. Tudo que você compra, você paga imposto. Esse imposto parte vai para o governo federal, para o governo do estado e a menor parte município. Mas isso não é assunto para agora, é um pouco mais complicado. Mas eu estou dando para vocês uma pincelada de como a gente pensa o meio ambiente. Eu penso em água, floresta, biodiversidade, nos humanos, na alimentação. Eu penso de uma forma mais ampla. Perfeito? Vamos para a pergunta? Se é que tu ainda tem pergunta para me fazer, porque depois dessa aula, né? Olha que eu sou um cara bom, hein? Só tem uma curiosidade, aquele morro era onde? Bem legal de cima, não é? Não, esse morro indo... Fez uma política de reflorestamento. O que faz a Secretaria de Meio Ambiente para a nossa cidade? A Secretaria de Meio Ambiente, ela faz, em primeiro lugar, planejamento e gestão ambiental. A parte técnica. Depois ela tem os programas, ok? Programas de governo e programas da Secretaria. Então, por exemplo, Programa de Coleta Seletiva é um programa com uma ação efetiva. Programa de Educação Ambiental é um programa que tem seus projetos, suas ações. Tem para as escolas, fazer teatro, discutir com os alunos, ensinar a combater o fogo. Então, tem várias ações de educação ambiental dentro do programa, ok? Programa de criação de unidade de conservação. Então, eu quero pegar esse morro aqui, ó. Mostra aí para mim uma área de unidade de conservação. A equipe técnica estudou toda uma área preservada e disse, ô secretário, eu acho que aqui a gente devia criar uma unidade de conservação, que é o Parque do Crió. O Parque do Crió é uma unidade de conservação preservada para sempre. Nenhum governo, a não ser que seja uma ditadura, ele pode mudar essa unidade de conservação. Ela pertence à prefeitura. Todas as terras foram pagas aos proprietários e ela pertence ao município para perpetuar a floresta.
para preservar a casa do passarinho, a casa da onça parda, a casa do tatu, aqui que eles moram. Não moram na tua casa, não é na tua rua, moram aqui. Então isso é um programa, ok, de conservação de floresta. O outro é Programa de Conservação de Recursos Hídricos, que é preservar todas as nascentes que estão aqui dentro, para quem mora aqui, no nosso bairro aqui, do centro, ter água potável. Então, quanto mais eu preservar essa floresta, mais água eu vou ter. E você não vai se mudar de Paracambi, porque aqui não falta água. Falta de seropédica, falta de queimado, falta de japeri, mas a sua floresta, que a Secretaria de Meio Ambiente criou o decreto com o prefeito, está preservada. A gente também tem ação ligada à questão de gestão de resíduo. Todo lixo que é coletado nas ruas vai para um lugar chamado aterro sanitário. Então a gente gerencia o sistema, sabe? Na sua escola tem a diretora geral, não é? Ela dá aula? Não, ela gerencia a escola, né? A presença dos professores, dos alunos, o pagamento, ela gerencia. Então tem a ação da secretaria que é de gerenciamento e tem a ação também na ponta que é a sala de aula, que é a educação ambiental. Então a gente tem vários programas que estão ligados à governança ambiental da cidade. Recursos hídricos, floresta, gestão de resíduos, educação ambiental, planejamento, elaboração de projetos, a parte do clima, analisar o clima. Então, por exemplo, onde é que chove mais em Paracambi, você sabe? Não, eu também não sei. Mas para mim saber onde chove mais, que ferramenta tecnológica tem que usar? Uma estação meteorológica. Então, se eu colocar uma estação meteorológica aqui na fronteira com Paulo Fontaine, outra aqui em Ponte Coberta, outra aqui no Mutirão, se eu colocar 5 estações meteorológicas, eu vou saber agora online, pelo meu aplicativo aqui, se está chovendo. E aonde está chovendo e a quantidade de água que está chovendo em cada ponto dessa cidade. No final, o que eu tenho? Estudos pluviométricos. Eu sei que chove mais em São José do que aqui em Lages. Por que chove mais em São José? Porque é mais florestado. Está na parte alta, vem a nuvem, ó, bate no costão aqui e aqui se precipita. Ele passa por cima do bairro de Lages, não chove, vem, são chamados rios voadores de água, bate aqui, se precipita. Então sempre vai chover mais nas montanhas, que é onde vai ter mais floresta, mais água. Então nós somos uma secretaria com um conjunto de ações voltadas para a preservação e conservação do meio ambiente. Beleza? Urbano e rural. Tá certo? Não é só olhar o centro urbano, é a cidade como um todo. Beleza? Mostra, por exemplo, agora o Rio Guandu, que a gente vai falar do Parque Fluvial. Nós estamos estudando agora, não sei se vocês já visitaram, se vocês conhecem, tem uma central de geração de energia em Paracambi, chamada PCH Paracambi. Uma pequena central hidrelétrica. O que é uma central hidrelétrica? Eu faço um barramento no rio, que está o rio, levantei um paredão aqui, aí a água fica acumulando, cria um reservatório, um lago, ok? Depois a água por gravidade vai passar por baixo do paredão, vai mexer as turbinas e vai gerar energia, perfeito? Tudo bem. Então a gente está estudando aqui, ó, pegar essa área e transformar num parque para a educação ambiental, para ecoturismo. Você imagina, você sai da sua escola, você vem aqui até Coroado, aqui nesse cantinho aqui, pela Dutra de van, você entra num barco aqui movido energia solar para 20 pessoas, todo no seu colete, e a professora de biologia vai falar sobre a questão dos peixes, outra sobre a questão das aves. Você vai ter uma aula de prática sobre a biodiversidade da sua cidade, professora. Vai ser chiquérrimo, vai ser lindo, porque você saiu de sala de aula, entrou num barco movido a energia solar sustentável e vai poder parar nessa ilha aqui, onde tem uma torre com 10 metros de altura. Eles vão subir a escadinha, vão poder ver todo o território do lago, com binóculo vão poder ver os pássaros. Então isso é uma aula prática de biodiversidade e do ecossistema. Paracambi 2026 vai ganhar um projeto lindo de um Parque das Águas. Parque das Águas, ok? Não é para tomar banho, ok? É para praticar esportes, ok? Talvez até ter uma prainha, a gente faça uma prainha lá para dar um mergulho rápido, ok?
mas o objetivo é ecoturismo, esporte, educação ambiental. Beleza? Então, isso aqui está em estudo. Ó. Vamos levar 6 meses, né? Minha assessora técnica. 6 meses conversando, discutindo, topografia, os mapas, sabe? Tudo vai ser estudado para que o prefeito possa dizer assim, faça. Agora, quanto custa? Vamos discutir depois. Dinheiro é depois. Agora não vamos falar de dinheiro não, tá bom? Então, respondi a sua pergunta sobre a questão o que o Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente faz? Deu para entender um pouco? Próxima pergunta. Quais são os principais problemas ambientais do nosso município? Boa, boa. Primeiro, eu acho que o maior problema ambiental é a falta de pertencimento. Quando eu moro em Paracambi e não entendo a cidade como parte da minha vida, ela não me pertence. Então, tanto faz jogar lixo no rio, na rua, cortar uma árvore, botar fogo, queimar o lixo no quintal. Então, essa falta de pertencimento é um grande problema. Porque quando algo te pertence, o que você faz? Você tem seu celular, você quer que alguém leve? Não. Então, aqui está o pertencimento, porque ele é importante para você. Está tudo da sua vida aqui. Mas a cidade não é importante. Apesar de você ter nascido nela, ser criado nela, você vai perdendo essa sensação de pertencimento. Primeiro ponto é esse. Segundo é comportamento. Depois eu vou entrar na política pública, tá? Quando você joga muito lixo no rio, eu tenho que gastar dinheiro para alguém entrar dentro do rio, para estar limpando o rio. Então, esse é um problema. O descarte irregular nas margens do rio de material de construção, que é resíduo da construção civil, RCC, ok? Joga poda de árvore. Quanto mais você joga lixo no rio, mais caro vai ficar para o município, ok? Então, segundo ponto, estamos falando de gestão de resíduo. Terceiro, as pessoas precisam aprender a fazer coleta seletiva, que é a separação. Separar o lixo em casa, que a prefeitura possa coletar através de um zap. Você tem meu zap, manda um zap para mim. Oi, rua Floriano Peixoto, número 25, casa 2. Ok? Você vai entrar na minha rota da coleta seletiva. E o caminhão vai passar às terças e quinta, ou às quinta-feira. Você está com um saquinho com os reciclados, me entrega. Isso vai ser separado, prensado e comercializado. Então, coleta seletiva a gente não tem. Precisamos implantar uma coleta seletiva enquanto política pública, ok? Não uma ação voluntária, não um catador, mas uma política pública. Então, isso é um aspecto importante. Segundo, a gente tem muitas áreas para reflorestar. Nós temos, eu calculo, Melina, que para reflorestar, fecha o mapa, para a gente reflorestar Paracambi inteira, toda, cidade de Paracambi toda, reflorestada, a gente vai levar mais ou menos 100 anos. Isso vai custar $1 bilhão. Quem paga essa conta? Tem duas possibilidades. Uma é a gente simplesmente pegar esse morro, cercar ele e não deixar mais queimar, ele vai naturalmente se recuperando. Em 50 anos virou floresta. Ou eu vou induzir reflorestando, ou seja, plantando mudas de árvores, fazendo grande acervo para controlar o fogo, tendo uma brigada, educação ambiental, conscientização. Aí eu vou fazer isso não em 100 anos, vou fazer em 50 anos. Ok? 50 anos é uma vida.